Olá, pessoal do sétimo ano. Sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física, e hoje vamos conversar um pouquinho sobre lutas e artes marciais aí pelo mundo, tá? Então, o nosso objetivo é conhecer as lutas e as artes marciais, diferença, será que existe alguma diferença entre elas? E conhecer as lutas do mundo, né? Alguns exemplos dessas lutas do mundo. E aí, será que lutas e artes marciais são a mesma coisa? Quais são as lutas mais conhecidas do mundo? Eu vou dar um tempinho aí para você parar e tentar responder essas duas perguntinhas com aquilo que você conhece sobre lutas. Não precisa fazer nenhuma pesquisa. Você vai responder com aquilo que você já sabe. E depois, ao longo da nossa aula, você vai completando as suas respostas, ok? Tempinho então para vocês responderem.
Então, a gente agora vai explorar um pouquinho mais esses conceitos. E conforme eu vou falando, você vai aí completando as suas anotações e fazendo as alterações necessárias. Beleza? Então vamos lá. Os termos lutas e artes marciais fazem parte da cultura do movimento humano. Podemos reconhecê-los tanto nas culturas milenares quanto nos movimentos de proteção e defesa encontrados desde a pré-história. Então, as lutas e as artes marciais, elas fazem parte da história da humanidade, tá? Se a gente olhar para a história, a gente vai encontrar ali fenômenos de lutas e de artes marciais, tá bom? Cada luta possui uma época e um local onde se originou, bem como uma evolução história própria, ou seja, cada luta tem a sua própria história. No entanto, o desenvolvimento de algumas modalidades cruza no tempo e no espaço com outras. Em algumas, a origem é difícil de ser definida. Então, algumas lutas, a gente sabe exatamente até quem inventou aquela modalidade de luta. Outras têm uma origem comum. A partir de uma origem, eu posso ter 2 ou 3 modalidades de lutas atuais. E eu nem sei colocar bem certinho aonde que é essa origem, tá? Então, as histórias das lutas, elas são independentes entre si, mas em alguns momentos elas também se entrelaçam, tá bom? As lutas são disputas em que os oponentes devem ser subjugados, com a utilização de técnicas e estratégias de desequilíbrio, de imobilização ou de exclusão de um determinado espaço nas combinações de ataque e defesa. Caracterizam-se por uma regulamentação específica a fim de punir atitudes de violência e deslealdade. Ou seja, de acordo com a modalidade da luta, eu vou ter as características daquele combate. Pode ser um combate de curta distância, onde eu vou ter vários golpes de agarramento e de desequilíbrio. Eu posso ter combate de média distância, onde eu vou ter mais golpes em que eu entro na guarda do adversário, faço um golpe com a mão ou com o pé e me afasto para defender. E eu ainda posso ter lutas de longa distância, onde eu provavelmente vou ter uma arma que eu tenho que tocar ou acertar no meu adversário, tá? Então, cada luta vai ter a sua característica própria, a sua regra própria, dizendo o que pode e o que não pode acontecer. Por isso, quando eu vou praticar uma determinada luta, eu tenho que conhecer as regras daquela modalidade. Desde o início da história humana, as lutas eram vistas como uma forma de combate. Daí que vem a terminologia das artes marciais, ou arte da guerra. Então, arte marcial, esse termo, arte marcial, inclusive é uma homenagem ao deus romano da guerra, que era Marte. Então, arte marcial é aquela arte do deus Marte, que era o deus da guerra. Então, arte marcial, arte da guerra. Então, as lutas que recebem essa terminologia de serem artes marciais são lutas que em algum determinado momento da sua história foram utilizadas em guerras, certo? Então, são técnicas de lutas que já foram utilizadas em guerras. Então, essas são as artes marciais. Então, nós temos hoje esportes de combate, vamos dizer assim, vamos usar esse termo, né? Esportes de combate que são artes marciais, ou seja, em algum momento estiveram presentes em guerras, e nós temos esportes de combate que são só lutas, que não são artes marciais, não foram utilizadas em guerras. Por exemplo, o judô. O judô é um esporte de combate que é uma luta. Ele não foi pensado e idealizado e nem nunca foi utilizado numa guerra. Mas a gente tem também um esporte de combate chamado karatê, que esse sim já foi utilizado em guerras, tá? Olha só, durante muitos anos, as artes marciais tiveram um objetivo bélico.
uma tradição em artes de combate originalmente destinadas a causar lesões e morte em campos de batalha, utilizadas pelos exércitos em épocas de guerra. Com o tempo, elas começaram a ter caráter filosófico e de busca de paz espiritual. Então, essas artes marciais sofreram até algumas mudanças nos seus golpes e nas suas técnicas para que elas perdessem essa característica letal de causar morte, por exemplo, tá? Para se tornar um esporte. E além de se tornar um esporte, elas acabaram também se tornando uma filosofia de vida para determinados povos, principalmente nos povos onde elas se originaram, tá? Então elas acabaram se identificando com uma filosofia daquele povo e elas têm uma relação bem íntima com essa filosofia. Por exemplo, o karatê, né, que foi utilizado em guerra e hoje tem toda uma filosofia de formação de caráter dos jovens praticantes de karatê. No Japão, usa-se a terminologia do, que é caminho dedicado ao aperfeiçoamento do ser humano por meio da integração da mente, do corpo e do espírito. Por isso, Judo, caminho suave. O do é o caminho, tá? Muitas lutas não são consideradas artes marciais, como eu falei para vocês, por não terem um caráter histórico voltado à guerra. E sim, já nasceram desenvolvendo o seu lado esportivo e filosófico, como é o caso do judô, certo? O judô foi pensado, foi inventado para ser uma filosofia, uma pedagogia para escolas do Japão, para ser utilizado nas escolas do Japão, tá? Para ensinar caráter, princípios de caráter através da atividade física, através da luta. Beleza, pessoal? Há diferentes estilos de lutas, de longa e curta distância, cujas regras variam de acordo com tais características do combate. Algumas lutas englobam a utilização de equipamentos, como lanças e espadas, que normalmente a gente chama de arma, como no caso da esgrima e do kendo. Então essas lutas de longa distância, elas têm essa característica da utilização da arma, né? Na esgrima a gente vai ter o sabre, a espada e o florete. São as três armas da esgrima, certo? E no kendo existe aquela espada de bambu, né, que imita a espada japonesa, de luta japonesa, tá? Que é a arma do kendo. Beleza, pessoal? As lutas foram adaptadas para serem desenvolvidas na forma de competições, sendo viabilizadas para serem praticadas por pessoas alheias aos preceitos filosóficos e aos significados culturais relacionados. Ou seja, para que essas lutas que têm essa formação filosófica, né, e que estão ligadas ao povo onde elas se originaram, se tornassem mundiais, elas precisaram se transformar em esportes. Então as regras passaram a ser únicas, né? E elas perderam um pouquinho desses preceitos filosóficos, né? Não totalmente, tá? Mas alguns preceitos elas acabaram perdendo. Os conhecimentos de lutas variam, mas existem conceitos que são iguais em praticamente todas as modalidades, como os conceitos de esquiva, de ataque, de defesa, de round, entre outros, tá? Então, independente da luta, você vai ter lá movimentos de ataque, movimentos de defesa, movimentos de esquiva, tá? O combate acontecendo em rounds, que são períodos de tempo, né? Pode ser que tenha só um round, como pode ser que tenha 2 ou 3 rounds, mas essas são características que nós encontramos em praticamente todas as modalidades de luta. Aqui alguns exemplos de lutas que nós temos aí pelo mundo, né? O taekwondo, o karatê, o judô, né? Então aqui 3 lutas orientais, né? O judô e o karatê com a sua origem no Japão, o taekwondo fora do Japão, lá na Coreia, né? Não vamos confundir isso. O Muay Thai com a sua origem lá na Tailândia, também no Oriente, mas num país bem diferente, né?
A esgrima, com toda a sua origem europeia, principalmente na França, e, claro, a nossa capoeira, né? A luta genuinamente brasileira, a capoeira. Então, alguns exemplos aí de lutas no mundo para vocês. E aí, vamos partir para uma atividade prática agora? É uma atividade bem simples, mas que vai aí dar uma agitada em vocês. Então, olha só, chama-se campo minado. Vamos dividir os participantes em trios. Cada trio recebe um balão, já com ar e um pedaço de barbante. Os trios, né, vão se espalhar pelo espaço e a atividade começa ao sinal e o objetivo é estourar o balão do adversário. O trio que ficar com o seu balão cheio vence. Então, uma pessoa do trio vai amarrar ali o balão no seu pé, tá? E ele vai tentar não permitir que os outros estourem o seu balão. Enquanto que as outras pessoas do trio, né, os outros dois do trio, vão tentar estourar o balão dos adversários, tá certo? O trio que conseguir sobreviver com o seu balão cheio é o que vence a brincadeira, tá bom? Um tempinho então para vocês copiarem a atividade e a gente volta logo.
Muito bem, pessoal, antes de vocês partirem lá para a atividade prática, vamos aqui revisar o que nós vimos na aula de hoje. Então, aprendemos que as lutas e as artes marciais fazem parte da cultura corporal do movimento humano, ou seja, são atividades, que estão presentes na nossa cultura humana desde lá da pré-história, tá? Primeiro, o homem aprendeu a lutar, desenvolveu a habilidade de luta para poder sobreviver. Caracterizam-se por uma regulamentação específica a fim de punir atitudes de violência e de deslealdade. Ou seja, luta não é briga, luta não é violência. Luta é regra, é justiça, é lealdade, é respeito. Esses são os princípios da luta. No Japão, usa-se a terminologia do, que significa caminho, dedicada ao aperfeiçoamento do ser humano. Então, os japoneses entendem que através da luta nós podemos ter pessoas melhores. Por isso, a luta é utilizada principalmente como um caminho pedagógico para a educação de jovens. E daí que nós temos o judô, caminho suave, O judô foi uma luta que surgiu para ser utilizada nas escolas japonesas, ok? Hoje é um esporte mundial, mas a ideia principal era as escolas japonesas. As lutas foram adaptadas para serem desenvolvidas na forma de competições. Então a gente viu que algumas lutas, aquelas inclusive que são chamadas de artes marciais, que eram utilizadas nas guerras, algumas técnicas delas levavam à morte, Então, para que elas pudessem se transformar em competições esportivas, foi necessário fazer algumas adaptações e modificações, Para que essas atividades pudessem sobreviver, a sua prática continuasse num formato diferente de esporte, não mais como arte da guerra. As lutas do mundo, nós vimos alguns exemplos, então a gente falou aí taekwondo, karatê, judô, esgrima, a capoeira, a luta aqui originalmente brasileira, o boxe e muitas outras aí pelo mundo, Como a esgrima, como o kendo, como o muay thai. Algumas dessas lutas são lutas olímpicas, Ou seja, fazem parte daquele conjunto de esportes disputado nas Olimpíadas. Outras não, Mas mesmo assim tem os seus torneios aí nacionais e até mundiais, tá bom? Então, pessoal, eu fico por aqui. Um abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, minha gente.